Fala comigo, estudante. Marcos 10 e o nosso desafio continua. Nós temos vários episódios que nós já tivemos contato, incluindo a questão do divórcio, que fica muito claro que ele destrói a primeira instituição criada por Deus, que foi o casamento, que é a família, e por isso nós podemos rotulá-lo como algo extremamente diabólico. Vimos também o carinho que Jesus tem pelas crianças, considerando aqui a sua inocência, a forma como elas são receptivas a Jesus. Vimos o episódio do jovem rico, que tinha um outro Deus no seu coração e que não conseguiu se livrar das riquezas para herdar a vida eterna. Vemos o episódio em que Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição, e também temos a revisão do episódio do cego de Jericó, que aqui tem nome, o cego se chama Bartimeu. E o único episódio que nós temos ainda inédito é um mau pedido que dois dos discípulos fizeram para Jesus. Tiago e João, irmãos, eram do grupo mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João estão protagonizando, às vezes, alguns momentos de exclusividade. Eles participaram, e somente eles, do episódio da Transfiguração. Eles participaram daquela oração no Getsêmani. Eles tiveram um certo contato especial, como também na ressurreição da filha de Jairo. E isso produziu no coração desses dois um sentimento de superioridade. Nós já sabemos que eles vinham conversando há um tempo sobre quem era o maior no reino dos céus, quem era o mais importante, o mais indispensável. E agora eles têm a ousadia de pedir para Jesus: olha só, mestre, quando o Senhor vier no seu reino, será que dá para reservar 2 lugares especiais para a gente? E Jesus já tinha conversado com eles sobre os primeiros lugares. Eles dizem: coloque um de nós à direita e o outro à esquerda. Dá pra gente essa preferência aí. E esse foi um pedido terrível. E logo no cenário, logo nessa história, nós já vemos que isso gerou uma grande revolta no coração dos outros discípulos, que ficaram indignados. Como assim? Por que vocês querem essa prioridade? Por que vocês querem essa preferência? Um pedido mal feito, muito mal feito, que gera essa revolta coletiva. Isso porque o Evangelho apresenta uma dinâmica invertida do que acontece nas nossas relações humanas. Jesus diz que, no fim, aquele que quer ser o primeiro, o maior, o Senhor, ele deve se rebaixar, ele deve se diminuir, ele deve servir a todos, ele deve ser o último. É uma dinâmica completamente invertida. E até mesmo o Filho de Deus, até mesmo Jesus, ensina isso na prática. Ele fala com propriedade, porque esse evangelho especialmente é o evangelho que apresenta Jesus como um servo, tendo aqui o texto central que nós podemos conferir no verso 45, Marcos 10, 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse homem serviu todos quanto podia. Esse homem se rebaixou, ele lavou pés dos discípulos, que era o serviço, que era a tarefa do escravo, ou do funcionário, do servo da casa. Ele deu um exemplo excepcional e por isso, com propriedade, ele diz: abaixem a bola de vocês. Vocês estão equivocados em pedir isso. Será que vocês estão dispostos a tomar o cálice? E aqui, quando ele diz tomar o cálice, ele está se referindo a passar por um período de turbulência, dor e sofrimento que Jesus teria que enfrentar. Jesus estava o tempo todo predizendo como ele seria morto, como ele seria crucificado, e aqui ele está dizendo: vocês querem esse lugar de honra, essa posição de honra que só cabe a mim? Será que vocês terão condições de enfrentar e digerir o meu cálice? E nós sabemos que Tiago foi um que infelizmente teve que tomar, teve que beber desse cálice.
Quando isso acontece? Isso acontece no livro dos Atos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e voltado para os céus, mas tomada pela perseguição, Jerusalém se tornou extremamente hostil, ao ponto de que Herodes manda matar Tiago à espada. Esse homem tem que lidar e tem que experimentar o cálice. Esse foi um mau pedido, um pedido que teve consequências ruins. João, nós entendemos que ele não morreu através de algum tipo de assassinato como os outros discípulos, mas ele também teve que ficar preso, exilado na ilha de Patmos, algo que não foi nada confortável. Então, muito cuidado, irmãos, com o tipo de pedido que nós estamos fazendo para Deus. Que Ele nos dê condições de fazer pedidos puros e nos contentarmos com a posição de servo, a posição de inferioridade, sem se preocupar com títulos, com rótulos, com homenagens e com reconhecimentos. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.